Salve, salve, amigo tricolor, minha amiga tricolor, São Paulinos de todo o país. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, para poder falar um pouquinho do nosso querido São Paulo Futebol Clube. Pois bem, vou falar um pouquinho de treinamento, vou falar um pouquinho dos acontecimentos aí entre o dia de ontem e o dia de hoje, com relação a tudo aquilo que vem acontecendo nos treinamentos do São Paulo, no dia a dia do São Paulo. Aconteceu uma coisa muito interessante, inclusive, e eu estou desconfiado que o Diniz, de alguma maneira, tá me seguindo aqui no São Paulo Raiz, né? Na tarde de ontem, na tarde da terça-feira, ou perdão, na tarde da quarta-feira, eu publiquei, né, algumas coisas relativas ao treinamento do São Paulo, a derrota para o Juventus, a gente chegou a falar isso no vídeo, inclusive, né? E coloquei algumas coisas que eu achava absurdas que vinham acontecendo, como, por exemplo, experimentar o Luan de zagueiro, colocar o Shailon como volante. E aí eu acabei publicando na rede social por volta de 1h da tarde, sugerindo pro Diniz que ele colocasse o Volpi com a camisa 9, ele colocasse o Volpi de centroavante, porque já que era para fazer experimentos de um monte de coisa, né? A gente já vai aí, já coloca, vamos exagerar aí, ó. Faz o seguinte, põe o Volpi na frente, aproveita aí essa maré de experiências e coloca. E não é que hoje, para surpresa de todos nós, à tarde, começou a aparecer na rede social que o Volpi estava jogando na linha, inclusive fazendo gols, né? Então, de alguma maneira, o Diniz deve estar me seguindo aqui, né? A primeira postagem vocês estão vendo agora aí passar, né? Com relação a que eu fiz num dia anterior a 1h da tarde, falando justamente sobre isso, sobre as invenções aí do nosso Diniz, né? E a segunda postagem agora, no dia de hoje, né, com os amigos aí relatando os acontecimentos relativos, que vocês também estão vendo agora, relatando aí os acontecimentos com o Volpi jogando na linha, tá? Mas é aquilo, né? A gente ri para não chorar, porque não é questão de pegar no pé do Diniz. Eu não quero que fique parecendo esse tipo de coisa. Mas é assim, como o São Paulo não tem novos jogadores, né? O elenco do São Paulo basicamente é o mesmo elenco que terminou o Campeonato Brasileiro, que terminou a temporada de 2019, eu queria acreditar que o Diniz, de alguma maneira, pudesse vir para 2020 com muito dessa base já montada, né? E trabalhar intensivamente essa base já montada. Porque assim, na linguagem do treinador, lá no manual das desculpas do treinador, no MDT, ele tem lá nos seus artigos uma das... Olha, eu não consigo colocar o mesmo time sempre para jogar, o time muda demais. Então o meu time não consegue se entrosar porque eu tenho muita mudança. Não aconteceu efetivamente isso, não tem acontecido isso com o Diniz, né? Então assim, ele volta para 2020 com o mesmo time. Hoje ele tem basicamente 2 desfalques, que são os 2 meninos que estão na seleção pré-olímpica, o Igor Gomes e o Antony. Então assim, de alguma maneira ele tem a espinha, ele tem o time montado. Eu custo a entender, eu custo a acreditar do porquê de algumas experiências que a gente realmente, né, a gente conhece um pouquinho só de futebol, claro, o Diniz é o treinador, eu não sou. O pessoal vai colocar aí, você acha que é treinador? Não, eu não acho que sou treinador não. Né? Até fui treinador na várzea, que a gente sabe que é muito diferente. Mas, de alguma forma, existem algumas experiências que você já sabe que estão condenadas, né? Então falou-se muito nessa questão do Luanzinho jogar de zagueiro central, mas o Luan não tem estatura. Isso é um pouco complicado, né? O jogador teria que jogar muita bola para não ter estatura, para suprir a deficiência com relação ao tamanho que ele tem. Para o jogador de futebol, é claro, né? Para a posição que ele está sendo experimentado. É a mesma coisa do Shailon, né? O que o Shailon pode produzir a mais jogando como um segundo volante? A gente também é uma coisa que praticamente está condenada, né? Então são algumas experiências. Rony, mas hoje foi mais uma brincadeira, um recreativo, uma distração. Eu entendo também isso. Do mesmo jeito que algumas pessoas não entenderam que eu critiquei a derrota para o Juventus no jogo treino, eu vou falar agora também. Sinceramente, gente, eu não acho que esse é o momento mais adequado para a gente brincar, né?
Eu não acho que esse é o momento mais adequado para a gente transformar uma responsabilidade em diversão. Não, ninguém quer que seja o ritmo militar, né? Ninguém quer que seja ferro e fogo, não é assim. Mas o São Paulo ele passa por ajustes, obrigatoriamente, que exigem um outro tipo de postura, né? Então, assim, exige aquilo que eu sempre falo da intensidade, aquilo que eu sempre falo pro respeito à camisa, aquilo que eu sempre falo da seriedade, aquilo que eu sempre falo de que está muito blá 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 na rede social e pouca bola dentro de campo, né? Pouco resultado positivo entregue para a coletividade são paulina. Então, assim, a gente espera muito mais desses caras, a gente espera e precisa, né? E exige também, é claro. Então, assim, mas foi uma brincadeira, ok, é legal brincadeira, mas será que é o momento da gente fazer essa brincadeira com a torcida tão descrente como muitos de nós estamos, com a torcida sem esperança, com a torcida sem fé, com a torcida já se preparando para eventuais vexames no Paulista ou na Libertadores, né? Fruto de tudo que vem acontecendo com a gente nesses últimos anos? Será que é o melhor momento para brincar? Ou será que o melhor, né, seria um pacote de seriedade, um pacote de compromisso, um pacote de entrega dos jogadores com relação ao São Paulo? Fica a pergunta no ar. É a mesma coisa daquela questão do Arboleda que nós comentamos no outro vídeo, enfim, e por aí vai, né? Então, assim, se as coisas andam bem, se tudo está dando certo, né? Se a gente vem de vários títulos, é uma outra coisa, é uma outra realidade. Mas não é o que acontece com o São Paulo, que entra ano, sai ano, né? O São Paulo trabalhando ainda, correndo atrás, não consegue ganhar clássico, com um monte de dificuldade, não ganha na arena dos outros, e tudo aquilo que a gente já viu acontecer aí nesses últimos anos. Portanto, a gente tem que ter muito cuidado, penso eu, e o Diniz também deveria ter, com relação a isso, com relação a experiências, com relação a eventuais brincadeiras ou não, né? Não sei a validade ou a utilidade do goleiro ir para a linha jogar, a não ser pelo aspecto de que muita gente vai usar isso, né, para jogar mais tijolo do que já estão jogando no São Paulo. Porque o momento não é legal. Então, assim, o momento não é de inventar, o momento é de arroz com feijão. E um arroz com feijão muito bem feito. Então, assim, não se trata de ficar atacando tijolo no Diniz. Quando o Diniz chegou, vocês que me acompanham, eu fui muito claro com relação a isso. É o treinador que eu teria contratado? Não. É o treinador com a atitude que eu espero de um treinador? Eu acreditei que sim. E depois eu vi durante o trajeto dele no São Paulo que ele está muito banho-maria, ele está muito flexibilizado, né? Então, assim, não é aquele Diniz que eu esperava com atitude, com empenho. Apesar que ele tirou o Hernanes quando tinha que tirar, ele tirou o Pato quando ele tinha que tirar, né? Que é uma outra novela. Hoje eu conversava com alguns amigos sobre isso. Rony, mas ele não dá chance pro Pato. Será que o Pato está treinando a contento para receber uma oportunidade? Ou será que o Pato está encostado, como estava no ano passado? Né? Então, assim, o Pato cada vez mais, ele me parece aquele jogador já milionário, que não aspira mais nada no futebol, né? Tem a questão lá da vida pessoal dele, que está resolvida, a sorte dele. Então, assim, um cara que tem dinheiro, um cara que está bem na vida, um cara que é um bom vivan. Então, assim, parece que ele não almeja mais nada. Se ele tivesse se arrebentando nos treinos, eu não tenho dúvida que o Diniz, essa hora, já começaria a trabalhar a possibilidade dele entrar como titular. Que ele sabe jogar bola, ninguém duvida. Agora, sim, que ele tem uma má vontade danada, isso daí a gente tem certeza. Né? Porque, realmente, toda vez que a gente... poucas vezes, quer dizer, o Pato representou da maneira como a gente precisa e da maneira como o São Paulo paga ele. Portanto, é o seguinte, é só um detalhe, aconteceu essa situação aí do Fernando Diniz, que eu citei para vocês, que anda acompanhando o São Paulo Raiz. Valeu, Diniz, de alguma forma, muito obrigado, né, por ter colocado o Volpi de centroavante depois de eu ter pedido. Mas, enfim, é uma brincadeira, vamos seguir em frente, vamos continuar torcendo para que tudo flua da maneira como a gente espera e como precisa. Legal, pessoal? Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Grande abraço.